Olá, muito boa noite, meu aluno. Eu quero dizer que é um prazer muito grande recebê-lo aqui para que nós possamos começar esse desafio que é debater o surdo no mercado de trabalho. Sem dúvida é um desafio, mas eu digo para você, aquilo que não nos desafia não nos faz crescer. Então, esse convite que eu tenho para você é que nós possamos juntos crescer e evoluir na compreensão das necessidades da nossa sociedade, dentre elas a alocação do surdo no mercado de trabalho. Antes de começar e de entrar propriamente na nossa matéria, no nosso debate, eu quero te lançar um desafio para você pensar em que momento na sua vida você foi extremamente feliz. Em que momento na sua vida você se sentiu muito livre, extremamente livre. Pois é, esses dias eu estava pensando comigo, me refletindo e fazendo esse exercício, quando eu fui extremamente feliz. E eu me lembrei que foi a primeira vez que eu andei sob duas rodas numa velha monareta vermelha, uma bicicleta. E por que eu estou trazendo isso para o nosso debate? Em 1963, um líder ativista chamado Martin Luther King, no Memorial Lincoln, ele proclamou o seu famosíssimo discurso "Eu tenho um sonho". E o que esse ativista queria, e o que ele buscava, na verdade, esse ativista? Ele queria fazer valer os direitos civis do povo negro norte-americano, que, como muitos na sociedade, ficavam marginalizados. Não é novidade, temos grupos que são marginalizados, grupos que hoje chamamos de minoria. E esse líder negro, naquela época, nesse discurso, o discurso dele foi "Eu tenho um sonho". Famosíssimo esse discurso. E o que andar de bicicleta, na minha experiência, e o que esse discurso desse líder negro tem a ver com o nosso propósito aqui nessa noite? Muito bem. Se nós estamos pensando, se o nosso debate é sobre o surdo no mercado de trabalho, nada mais estamos falando do que emancipação desse indivíduo. Emancipação da pessoa surda, para que ela possa exercer todos os atos da vida civil, para que ela possa ter a sua participação no sistema produtivo da sociedade, para que ele tenha sentido, encontre sentido e propósito enquanto um ser, um indivíduo colocado em uma sociedade. Para que a gente possa, então, trabalhar do mercado de trabalho e a alocação do surdo nesse mercado de trabalho, é preciso fazer algumas conceituações. É preciso distinguir alguns termos. Afinal de contas, quem é o surdo de que estamos falando? Nas nossas classificações, né, da pessoa com deficiência, nós temos os deficientes auditivos. Dentro desse grupo estão os surdos. De modo que todos os números que nós temos pelos sites oficiais do governo tratam, na verdade, de pessoas com deficiência auditiva. E dentro desse grupo tem as pessoas surdas, aqueles que realmente não conseguem ouvir. Certo? Então, nós estamos falando de um grupo maior, então, do que o surdo, literalmente falando, um grupo maior, e onde esse grupo está alocado. E também precisamos distinguir, então, para continuarmos aqui, mercado de trabalho. Eu pergunto para você e quero que você pense comigo. A palavra trabalho significa emprego? Muitas vezes não, e muitas vezes somos levados a pensar que sim, né? Mas na verdade são coisas distintas. Trabalho tem uma origem latina, segundo a corrente mais aceita, que vem de um instrumento chamado triparium. E esse instrumento era usado para torturar as pessoas, de modo que a palavra trabalho foi associado historicamente com tortura, com aquilo que é feito para que as pessoas com menos qualificações façam. E então, assim, trabalho é gênero. Trabalho é gênero. Hoje, a palavra trabalho não encontra na nossa sociedade esse sentido. Na verdade, muito pelo contrário, a palavra trabalho que nós usamos hoje, ela é tida como um direito do cidadão.
ok? E quando a gente fala de emprego, estou fazendo essa distinção de trabalho e emprego para a gente entrar no que seria esse mercado de trabalho. A palavra emprego, na verdade, ela é uma espécie do gênero trabalho. No nosso contexto brasileiro, nós dizemos que emprego, na verdade, são aquelas pessoas que têm carteira assinada, aquelas pessoas que estão dentro do regime seletista, e que preenchem alguns requisitos e que fazem parte, então, de uma fatia do que seria todo o trabalho. Então, quando a gente fala de mercado, quando a gente ouve o noticiário falando, os grandes veículos de comunicação falando o desemprego atingiu tantos %, nós não estamos falando necessariamente de que aquilo seja trabalho, porque o profissional autônomo que não está nessa classe também exerce o seu trabalho. O empresário também está fazendo o seu trabalho, ok? Então, feita essa distinção entre trabalho e emprego, quem é esse personagem, o surdo? Né? Nós já falamos que nós temos esses grupos com o pessoa com deficiência auditiva e o surdo. Tá? Pessoal, deixa eu só corrigir um pequeno lapso meu aqui. Eu sou o professor Antônio Marcos, a minha formação é jurídica, mais especificamente dentro do direito do trabalho. Nessa caminhada, eu fiz uma especialização em educação de surdos, com ênfase, educação especial com ênfase em surdez, e agora eu estou trabalhando, desenvolvendo alguns estudos na área do desenvolvimento humano. Beleza? Deixa eu corrigir isso aqui, meu querido aluno. Eu não quero que você, né, se sinta aí desamparado, afinal de sem fazer essa conexão que nós precisamos aqui. Porque, como eu falei no começo do nosso debate, nós estamos diante de um desafio. E esse desafio, em sociedade, nós só vamos conseguir avançar, só vamos conseguir progredir se nós estivermos juntos. Ok? Superado isso daqui? Então vamos continuar. Falando de trabalho, emprego, vamos lá então para o nosso slide aqui. Olha só, notícias recentes dos veículos de comunicação diz assim, ó, inclusão dos PCDs no mercado de trabalho ainda é um desafio. E já no outro noticiário nós vemos aqui desemprego, economia parada afeta mercado de trabalho e brasileiros vão para a informalidade. Bom, como nós falamos, então, como trabalho nem sempre significa emprego, uma outra categoria de trabalhadores que nós temos no Brasil são aqueles que estão trabalhando na informalidade, né? E esses trabalhadores, eles não são computados nos números oficiais que nós temos de pessoas que estão produzindo ativamente para a sociedade. E, infelizmente, com pesar eu digo isso, existem muitas pessoas com deficiência por conta de inúmeros fatores que estão nesse grupo na informalidade. Ou seja, não estão sendo computados nos números oficiais para que a gente possa aqui entender onde eles estão, onde a pessoa com deficiência, o surdo, está alocado. Mercado de trabalho. O que seria mercado? Mercado é um espaço, é um ambiente onde oferta e demanda são confrontadas e a partir dessa desigualdade, desse desequilíbrio de um ou de outro, é que vai fazer com que o preço do salário, no caso do mercado de trabalho, o preço do salário seja maior ou menor. Quanto maior a oferta de mão de obra, menor vai ser o salário. Quanto maior a oferta de posto de trabalho, de vaga de trabalho, a tendência é de que o salário melhore. Certo? Então, nesse ambiente, o espaço de trabalho, é que nós vamos situar aqueles que são economicamente ativos, né? No nosso caso, especificamente, que nós estamos tratando nessa noite, os surdos. E qual que é a importância de saber do nível de desemprego, onde estão as forças, onde estão sendo alocadas as mãos de obras, qual que é a importância disso? Tem inúmeras importâncias no cenário econômico, principalmente no nosso modelo econômico que nós temos, que é o modelo capitalista, que é o modelo de produção, que é aquele modelo que você precisa colocar a mão de obra, o trabalho, para que a máquina funcione. Né? Na economia capitalista, o trabalhador, ele coloca à disposição
disposição do empresário, das empresas, dos meios de produção. O trabalho é um dos meios de produção para que seja ofertado, então, o produto das empresas e assim computado, né, o mercado, a economia nacional. Eu quero te chamar a atenção aqui para o nosso slide. Olha só, eu quero te mostrar aqui em percentual o número de empregos formais por escolaridade. Esses números que nós estamos tratando aqui se refere a 2017 e neles, na verdade, não se trata só dos surdos, mas é de toda a população economicamente ativa do Brasil, segundo informação da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O que chama a atenção aqui nesse gráfico para nós? Se você olhar aqui para mim, olha, se você ver aqui no gráfico, nós temos aqui que a população, aliás, a mão de obra alocada, que está alocada no nosso mercado de trabalho hoje, 20% são de pessoas que têm o curso superior completo e 3% que tem o curso superior incompleto, ou seja, pessoas que iniciaram e por alguma razão não continuaram, ou aqueles que ainda estão com o curso em andamento. Por que é importante esses números? Eu quero que você veja aqui, ó, em torno de 20, se nós formarmos esses dois aqui, eles dão mais ou menos 1/4 da nossa população que está concentrada, que tem o curso superior, que tem a mão de obra alocada nos postos de trabalho no Brasil. No nosso próximo gráfico, nós vemos aqui, ó, que, então, segundo os números oficiais do Ministério do Trabalho, pessoas com deficiência em 2015 eram 356.345 pessoas com deficiência trabalhadoras no Brasil. Quero dizer, esses trabalhadores aqui, pessoas que estão dentro da formalidade, que são computadas pelos índices oficiais do governo. E desse total de 356, para o que nos interessa mais essa noite, 22% correspondem a pessoas com algum nível de deficiência auditiva, que correspondia à época, 2015, em quase 80 mil trabalhadores nas mais diversas atividades profissionais formais no Brasil. Esse número é muito inexpressivo diante do número de pessoas que nós temos nessa categoria no Brasil. E com esses dados nós constatamos que muitos surdos, muitas pessoas com deficiência auditiva estão fora do mercado de trabalho. Seja por qual razão for, e nós vamos debater algumas delas aqui principalmente, que é a barreira cultural, esse número é muito baixo. Considerando que nós temos entre 10 milhões de pessoas com algum nível de deficiência auditiva no Brasil, e a gente pensar que desses 10 milhões, apenas 80 mil estão alocados em postos de trabalho formais, chega a ser uma realidade muito chocante e desafiadora para nós. No nosso próximo slide, nós temos aqui uma tabela da Classificação Brasileira de Ocupações, que ela fez um recorte aqui de alguns números para nos dizer onde esses profissionais estão alocados. Veja só, meu aluno, eu fiz essa separação aqui porque, se você observar desse primeiro aqui até essa aqui, onde a gente marcou aqui, são atividades dentro do nosso mercado de trabalho que não exige grande complexidade no desempenho dessas atividades. E com isso nós chegamos a uma triste constatação também de que o surdo, a pessoa com deficiência auditiva, infelizmente não tem conseguido chegar no nível superior. É um número muito pequeno ainda. E daqueles que conseguem chegar, ainda nós temos um outro dificultador, porque quando eles são alocados dentro das unidades de trabalho, eu volto aqui para o slide, por favor, nós vemos assim que eles estão em atividades, e aqui sem fazer qualquer demérito a essas atividades, porque nós precisamos de todas elas, mas mesmo quando às vezes a pessoa é formada em administração de empresa, mas está trabalhando lá como auxiliar de escritório em geral,
está trabalhando de assistente administrativo. Ou seja, essa pessoa está sendo subaproveitada. Ela foi qualificada e na condição de surdo, na nossa realidade, ele tem vencido inúmeras barreiras para sua qualificação e quando consegue essa qualificação, ainda não encontra no mercado de trabalho o seu lugar. No nosso slide também nós vemos aqui algumas profissões ocupadas por pessoas com deficiência auditiva. Olha só, advogado, em 2015 eram 55 no Brasil, engenheiro aeronáutico 39, engenheiro civil 62, cirurgião dentista 21. Pessoas com deficiência auditiva que estavam no mercado de trabalho. Se você fizer uma soma desses números aqui, nós vamos ter por perto aqui de 27 mil profissionais aqui nesse primeiro grupo. E aqui em torno de 177, acho que 177 mesmo. Se a gente fizer uma razão desses números, nós vamos ver que as pessoas que ocupam os níveis, que trabalham, ou pelo menos que estão assim, oficialmente habilitadas, registradas, ou como advogado, ou como engenheiro, ou como cirurgião dentista, ou até como profissional liberal, essas pessoas são um número muito pequeno, né, que realmente estão trabalhando. Elas não chegam a 1% com esse recorte que nós estamos fazendo aqui. E muitos, como volto a falar, estão sendo subaproveitados quando conseguem alguma qualificação. Só a título de exemplo, eu estava vendo no Tribunal Regional do Trabalho do Nordeste, de um dos tribunais lá, nós temos uma surda que ela é engenheira de computação. No entanto, num órgão governamental, a função dela lá é digitadora. Não estamos, novamente eu falo, não estamos depreciando qualquer atividade, que todas são função. Mas, pelo menos à primeira vista, essa pessoa está sendo subaproveitada. E imagino que isso esteja acontecendo também com esses outros números que nós observamos nessas outras profissões aqui. Nós até enxergamos um crescimento do número de pessoas em algumas atividades. Por exemplo, o auxiliar administrativo aumentou o número de ocupantes nesse intervalo de 2013 a 2015. O auxiliar de escritório também, né? O faxineiro também aumentou. Nós vemos então que nessas profissões onde o nível de complexidade não é tão elevado, nós temos esse dificultador. Né? O surdo normalmente ocupa essas vagas, a pessoa com deficiência auditiva acaba ocupando essas vagas. Então, é um desafio de toda a sociedade fazer com que a ideia de inclusão não seja só um sonho, não seja uma aspiração, mas se torne realidade. E de quem é esse compromisso? Esse compromisso é meu, é seu, é de toda a sociedade. Porque nós fazemos parte de um grupo, nós vamos ver depois, quando nós tratamos do aspecto jurídico, da questão do substrato jurídico que mantém a nossa sociedade, que as pessoas com deficiência, seja ela qual for, têm que ocupar o seu lugar na sociedade, porque nós somos uma sociedade pautada pela dignidade da pessoa humana. Mas disso nós vamos tratar mais tarde. No nosso próximo gráfico aqui, olha só. Essa marcação em amarelo aqui, que eu destaco, é o número de surdos ocupando vagas oficiais de trabalho em 2013, no intervalo de 2013 a 2017. Em 2013, eram 78 mil. Em 2017, 83 mil. A comparar com a realidade, né, de outras pessoas com deficiência, nós vamos ver que o crescimento do número de surdos nos postos de trabalho, na verdade, foi pequeno. Se a gente vê essa reta aqui, ela quase não tem nenhuma variação. Ao passo que o deficiente físico teve um crescimento, né, sendo o grupo com deficiência que mais ocupa, né, postos de trabalho, dentro dos PCDs, ele foi um grupo que mais cresceu também, né? E o surdo, ao passo que o surdo se manteve quase que numa mesma reta, sem muita variação. Pensando nisso,
nessa variação do surdo no mercado de trabalho, variação do crescimento do surdo no mercado de trabalho, eu quero fazer uma pergunta para você. Você, dentro do contexto que você está inserido, meu aluno, você percebe alguma mudança nos postos de trabalho? E se, eu digo de oferecimento de vagas para as pessoas com surdez, e se existe essa vaga, existe alguma outra barreira a ser superada? Eu vou reservar para nós agora um momentinho para você pensar, debater com o teu colega de lado aí, o teu colega ao lado, qual é a percepção sua, qual é a sua percepção do crescimento do número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em especial dos surdos, ok? Já já a gente volta. Até mais. Ok, vamos lá. Muito bem, meu aluno, eu não sei se você chegou, né, a imaginar qual seria a principal barreira que tem feito com que o surdo esteja à margem do mercado de trabalho. Além da qualificação, da formação, aliás, além da formação que já tem sido restrita, embora nós tenhamos nos últimos anos avançado e muito nesse sentido, mas percebemos algumas limitações ainda, mas existe uma outra situação que faz com que o surdo acabe ficando à margem desse mercado de trabalho. Né? Nós vamos ver que por conta o problema da comunicação, muitas vezes na unidade de trabalho, sem dúvida é um fator que tem feito com que o surdo se sinta desestimulado para continuar naquele posto de trabalho. A falta de perspectiva de crescimento dentro daquela unidade onde ele trabalha também é outro fator que contribui para que ele se sinta desestimulado, desanimado em prosseguir, em continuar. E muitas vezes, né, o mercado informal, tristemente, acaba às vezes oferecendo mais, num primeiro momento, acaba oferecendo mais para a pessoa surda. E isso faz com que eles realmente continuem à margem. Eu quero chamar agora para a gente começar a fazer um recorte histórico de como foi a integração, né, a inclusão do surdo no mercado de trabalho. Historicamente, o surdo, se nós vamos ver em comunidades mais antigas, ele teve a visão das sociedades antigas quanto ao surdo foram as mais variadas. Desde aqueles que tratavam como oráculos dos deuses, como aqueles que consideravam como as pessoas que tinham que ser eliminadas do convívio, né? Mas nós, numa sociedade democrática, começamos a olhar para as pessoas com deficiência, em especial o surdo, aqui no nosso caso, de uma outra forma. Nós buscamos, houve alguns momentos, nós vamos distingui-los aqui, mais especificamente 4 momentos, né? E que nós vamos tratar a característica de cada momento, como foi. Num primeiro momento, era o momento da exclusão. Os surdos, eles viviam separados em suas escolas e havia naquele início de tentativa de inclusão, havia um princípio de tentativa de colocá-lo no mercado de trabalho. Mas olha só, estou falando mercado de trabalho, mas não emprego. Então, na verdade, era informal, porque ele prestava o seu serviço. Quando isso acontecia, ele prestava o seu serviço na unidade na escola onde ele estudava, em prol de alguma empresa que eventualmente fazer algum convênio, algum pacto ali com a escola para usar a mão de obra do surdo para trabalhar em favor dessa empresa. Mas não existia relação de emprego e, por conta disso, a mão de obra era uma mão de obra barata, né? Esse momento foi o momento da exclusão. Num segundo momento, nós temos a segregação. E na segregação, aí já entra em cena as entidades filantrópicas, onde os surdos ficavam, e essas entidades faziam alguns ajustes, alguns pactos também com empresas, para estar colocando a mão de obra do surdo para trabalhar em seu favor.
A mão de obra barata para as empresas era interessante, até porque ela não se responsabilizava em nada em relação ao surdo, né? E esse procurando o seu espaço, e era aquele que tinha, então logo que era a opção, essa única opção que existia. A partir do momento que a visão do surdo começou, que a visão acerca da pessoa surda começou a mudar, nós passamos para um momento que um momento de integração. Só que nós observamos ainda nesse momento de integração que não existia preocupação alguma em fazer adaptação para a pessoa com deficiência na unidade de trabalho. Também não existia treinamento para essa pessoa na unidade de trabalho. E o surdo, ele ficava segregado nas unidades, então. Ele ficava num setor à parte para fazer uma determinada tarefa, geralmente serviços repetitivos, de pouca complexidade, e separado, então, do grupo. Aí, aquele problema que eu falei há pouco, sobre a falta de estímulo por não ter comunicação, a falta de estímulo por não conseguir ver nenhuma possibilidade de crescimento, era algo que fazia com que minasse, na verdade, o trabalho dos surdos. A partir do momento que nós estamos numa perspectiva da inclusão, a coisa começa a mudar. Particularmente, eu penso que essa ruptura de visão, ela teve um momento muito especial, que foi a Convenção Internacional sobre a Pessoa com Deficiência, que houve em Nova York em 2006, ratificada pelo governo brasileiro no final de 2007. Nessa convenção, pela primeira vez, os autores do debate, os autores do texto que ia ser redigido, do texto que estava sendo elaborado, eram as pessoas com deficiência. Até então, quem elaborava os dispositivos, quem elaborava as leis, eram pessoas sem deficiência, né, que faziam essas leis. A partir do momento que a pessoa com deficiência começou a trabalhar os seus textos, reivindicar os seus direitos e lutar por aquilo que eles realmente precisavam, de acordo com o que eles precisavam, esse novo olhar fez com que houvesse uma ruptura, de certa forma cultural. Porque parou-se o estigma de que o surdo, a visão do surdo, que passou da ideia de uma visão fisiológica, um problema clínico dele, passou a ter uma concepção diferente, uma concepção biopsicossocial. Então, esse olhar mais social, cultural, fez com que, se o problema é cultural, então vamos pensar assim, então o problema não está na pessoa com deficiência, o problema está na sociedade que não consegue acolher a pessoa com deficiência. E esse foi um mote muito forte nessa convenção internacional. E agora, aí na perspectiva da inclusão, nós temos que eliminar, na verdade, as barreiras que existem, tanto na formação do surdo, na escola, desde o ensino fundamental até os cursos de pós-graduação, como no mercado de trabalho. A ideia de acessibilidade foi muito tratada, muito reforçada, porque a acessibilidade tem a ver com esse rompimento das barreiras que impede a qualquer pessoa, né, tenha ela a deficiência que tiver, né, de exercer a sua vida, de conviver dentro da sociedade, de se sentir dignificada pelo trabalho que pode prestar, pode colocar e o papel que ela tem dentro da sociedade. Então, nós vivemos nesse momento, aqui no nosso slide, a quarta fase da inclusão, que seria a inclusão. Nós vemos aqui, ó, a adaptação do ambiente, a participação nos treinamentos, capacitação em curso, com a presença de intérpretes, e o ambiente de trabalho que deixou de ser segregado para ser agora um ambiente compartilhado com aqueles que não têm deficiência, os outros trabalhadores. Certo? Essa evolução, essa mudança de concepção foi muito importante e ela teve uma relevância muito grande, um impacto muito grande no ordenamento jurídico.
Se nós observarmos, até pouco tempo atrás, nós tínhamos dispositivos legais, elaborados por legisladores, portanto, que tratavam o surdo como surdo-mudo. Vejam um absurdo, e isso não faz muito tempo. Usava essa expressão, surdo-mudo. E essa pessoa, o surdo, ele era tido como incapaz. Incapaz, então, ou seja, ele precisava de alguém que representasse a sua vontade. Não era a vontade dele, mas a vontade de outra pessoa que entendesse o que fosse melhor para ele. Vejam só. E então, a partir desse momento da inclusão, em especial da Convenção Internacional de Nova York, todo o substrato jurídico que nós temos começou a mudar. Mas a legislação antiga, anterior a essa nova visão, ela ainda tratava o surdo e a pessoa com deficiência como portadores de deficiência. Então, nós vamos ver em alguns dispositivos que nós vamos consultar aqui, que nós vamos trabalhar, que a pessoa com deficiência era tratada como portadora de deficiência. Logicamente que nessa nova percepção que nós temos agora, essa nova abordagem da pessoa com deficiência, né, esse termo portadora, ele não cabe mais, embora nós ainda, por vezes, vemos aí repetidos em alguns meios. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo e eu te convido agora para, com paciência, né, a gente acompanhar alguns dispositivos legais que tratam da questão da inclusão do surdo. Vamos começar pelo nosso a nossa maior referência em termos de direito no Brasil, que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No século passado, nós tivemos os horrores da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a catástrofe que foi o nazismo, justamente eliminando os grupos minoritários. E esse trauma que foi a Segunda Guerra e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial fez com que as sociedades, os estados, eles tivessem uma nova percepção a fim de superar todos esses problemas que houve no século passado. E a ideia da dignidade da pessoa humana passou a ser o valor principal de muitos ordenamentos. E aqui no Brasil não foi diferente. Embora depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial nós passamos aqui por um momento também do regime militar, com o fim do regime militar nós estávamos inaugurando uma nova ordem jurídica no Brasil, uma nova ordem democrática. E nessa ordem democrática foram fincados 5 pilares da República Federativa do Brasil. Desses 5, nos interessa especialmente hoje 3. A cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Esses 3 pilares são o que mais nós vamos tratar agora, porque eles nos dizem mais respeito. Mas eu vejo e eu percebo, e até já falei, e gostaria que você pensasse comigo, se a gente pensar em cidadania e valores sociais do trabalho, esses 2 pilares, na verdade, não tem como um fundamento deles até a dignidade da pessoa humana. Porque se nós falamos de emancipação da pessoa na ordem civil, na sociedade, nós estamos tratando, na verdade, de dignidade da pessoa humana. É um tema muito recorrente, dignidade da pessoa humana, é muito tratado, muito falado, e é por isso que nós temos alguns embates porque até onde vai o limite da dignidade da pessoa humana no nosso contexto atual, já que no Brasil atual nós temos ainda algumas comunidades indígenas que
sacrificam as pessoas com deficiência, e o Ministério Público e o Poder Público se vê diante de uma dificuldade muito grande, porque uma dos motivos também do Estado Democrático de Direito também é preservar algumas culturas. E como se preserva uma cultura que tem, aparentemente, contrário a nós, essa questão da vida, do valor da vida, dignidade da pessoa humana? Esse é um dilema que não é muito objeto do nosso estudo nessa noite, né? Mas assim, só para vocês terem uma ideia de que como um princípio, um valor, ele pode mudar, pode variar, e como nós como sociedade, como nós temos que tratar isso. Se eu colocar para você pensar, e vou dar alguns minutinhos para você pensar sobre isso: cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho. O que você vê, qual desses princípios você acha que é mais importante? Eu vou fazer uma pausa, mais uma pausa rapidinho, para você pensar, e a gente já volta, ok? Vamos lá, vamos de volta. Legal, vamos lá. Meu aluno, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho. Repetindo a nossa fala anterior, nós somos forçados a pensar e a entender que a dignidade da pessoa humana, na verdade, é o valor, é um princípio, é um fundamento sobre o qual toda a sociedade é construída. E nesse contexto de inclusão, cabe a nós, sociedade, dar espaço a todos que aqui estão. Não existe na nossa sociedade grupos que possam ser marginalizados, não existe no ordenamento jurídico nenhuma previsão. Aliás, nós temos uma ideia de igualdade e isonomia que nós precisamos tratar, porque igualdade seria tratar todos iguais, e isonomia é tratar todos iguais na medida de sua igualdade e desigualmente na medida de suas desigualdades. Então essa palavra isonomia, ela entra no nosso contexto e ela no nosso ordenamento jurídico, e ela vem tratando para que todos os grupos possam ser contemplados, para que tenham seu lugar na sociedade e façam valer os seus direitos. Então vamos lá, dignidade da pessoa humana, então tem a ver com isso, a pessoa enquanto um ser que vive, um ser capaz, um ser objeto de direito, com deveres também na ordem civil. Cidadania é o exercício da vida política do cidadão, quando ele assume obrigações na ordem civil e ele tem direitos também. E os valores sociais do trabalho, e aqui nós encontramos o casamento disso que nós estamos falando, porque os valores sociais do trabalho significa que o trabalho, além de um direito, ele tem que ter seu valor social. Não é à toa que nós temos aí algumas atividades que são consideradas ilícitas, que não são consideradas trabalhos. Por quê? Justamente por isso, porque elas não encontram na sociedade o seu valor social. Então, veja bem, então todas as pessoas deficientes, as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência, entre eles os nossos deficientes auditivos, os PCDs auditivos, eles têm que ter o seu espaço para atuar na sociedade. Não podem ser um grupo marginalizado, eles não podem ser tratados separadamente de toda a sociedade. Até porque uma sociedade cresce com a sua diversidade. Nós encontramos o nosso espaço aqui, nós vamos crescendo enquanto sociedade na medida que o diferente, ele consegue estar interagindo comigo na promoção de uma sociedade melhor para todos e que contemple a todos. Então, vamos aqui para os nossos slides. Então, nós tratamos aqui da cidadania como fundamento, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E aqui da livre iniciativa, né? Existem os outros fundamentos também, que é a soberania e o pluralismo político, mas não diz respeito, não está muito afeto ao nosso debate aqui nessa noite. O artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos dos trabalhadores, lá no seu inciso 31, ele assim diz: proibição
de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Aqui eu só faço a ressalva, né? A Constituição é de 88, portanto, antes da mudança do paradigma e do viés da inclusão, eu usava esse termo ainda, portador, né? Assim como outros dispositivos legais que nós vamos ver. Aparentemente, isso foi uma crítica muito grande que houve da sociedade, que diz respeito a que, o que o governo, ou na verdade o Estado, estava transferindo para a iniciativa privada uma responsabilidade que era dela, de receber as pessoas com deficiência, né? Mas o poder público também assumiu para si, embora ainda seja muito pouco, mas ele assumiu para si alguma responsabilidade nesse sentido também de favorecer a inclusão das pessoas com deficiência, inclusive nos serviços públicos. Em 1990, é sancionada a Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores da União, e nessa lei nós temos lá, o legislador previu que nos certames para a contratação de servidores, né, fosse reservado até 20% das vagas para as pessoas com deficiência. Vamos aqui para o nosso slide. Olha só, então são requisitos básicos para investidura em cargo público, né? Aqui ele fala, aí isso está no artigo 5º, que trata dos requisitos, e no parágrafo 2º desse dispositivo, aí ele coloca aqui, e eu risquei aqui portadora, justamente como uma crítica à expressão, mas diz assim, as pessoas, vamos ler aqui, com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Embora nós estejamos falando aqui já do paradigma da inclusão, nós vamos ver que, na verdade, até o poder público tem falhado nesse sentido de fazer as adaptações para que as pessoas com deficiência possam trabalhar, né, nas repartições públicas, né? Nós temos aqui no Paraná o desembargador do trabalho, o Dr. Ricardo Tadeu da Fonseca, que é juiz do trabalho, né? Na verdade ele foi membro do Ministério Público, que hoje atua como juiz do trabalho, como desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que é aqui do Paraná. O Dr. Ricardo Tadeu é um ferrenho crítico da questão de acessibilidade, tanto nos órgãos públicos como nas empresas. Nós vamos nos referenciar a ele em outras oportunidades, porque ele, enquanto cego e uma pessoa que passou por muitos vieses na vida para chegar onde chegou, compreende muito bem o que foi a sua luta e hoje, naturalmente, que até por ter sido membro do Ministério Público, é um ferrenho defensor, então, da causa da pessoa com deficiência. O Dr. Ricardo Tadeu também foi um dos que representou o Brasil, fez parte da comissão que foi lá para os Estados Unidos, em Nova York, em 2006, fazendo valer, né, os direitos, as suas reivindicações na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que o Brasil ratificou em 2007. A Lei 7.853 dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sobre sua integração e cria a Coordenadoria da Integração da Pessoa com Deficiência. Já em 91, nós temos também, surge o Plano de Benefícios, né, da Previdência Social, e que essa lei é a lei que trata dos benefícios previdenciários, é a lei que trata mais da questão ligadas ao INSS, né, o que é mais comum para nós. Mas nessa lei, quando ela começa a tratar começa a tratar da reabilitação das pessoas nos postos de trabalho e trazendo para as empresas um percentual mínimo de trabalhadores com deficiência, para ser reabilitado, ele trata também da pessoa com deficiência. Então nós vamos ver que tem os dispositivos que fixam esse percentual.
né, de trabalhadores. E foi aqui, justamente aqui, que a crítica da sociedade, principalmente da iniciativa privada, dos trabalhadores, em que aqui estivesse havendo uma transferência da responsabilidade do poder público para as empresas. Mas, como eu disse, assim como o trabalho, que tem a sua função social, no nosso ordenamento jurídico, a empresa, no nosso ordenamento jurídico, a propriedade privada tem que cumprir a sua função social. Porque nós entendemos que os membros da sociedade, repito, todos devem ser contemplados de acordo com as suas necessidades. E, de repente, pode até surgir um questionamento no seguinte sentido: poxa, mas eu sou o proprietário, por que que eu tenho que providenciar as adequações, por que que eu tenho que fazer isso e aquilo para que essa pessoa com deficiência venha trabalhar comigo? E é justamente aí que se a empresa tem a sua função social, que não pode ser só gerar lucro para o seu proprietário, mas tem que ser também, ela tem um papel na sociedade, ela tem que receber a sociedade com as suas necessidades, com todas do jeito que ela pode ser recebida e poder exercer a sua cidadania nesses ambientes da empresa. Ok? Então, aqui nós temos no artigo 93 da lei, dispõe assim: as empresas com 100 ou mais empregados devem preencher com trabalhadores com algum tipo de deficiência de acordo com a proporção. Então, até 100, até 200, 2% para as empresas que têm mais de 100. A partir de 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E de 1.000 em diante, 5%. Eu tive notícias recentemente de que algumas instituições bancárias, além de dar formação para pessoas com deficiência, e nesses quadros havia pessoas surdas, que essas empresas estão cumprindo uma cota de 7%. É uma atitude louvável. Na verdade, o número ainda não é o ideal, mas acredito que nós estamos avançando para isso, estamos crescendo nesse sentido. Então, sem dúvida que isso já é reflexo de um avanço da sociedade. Nós temos muita coisa ainda para ser mudado, muita coisa ainda para ser corrigido. Muitas pessoas, na verdade, precisam mudar a sua mentalidade. Eu diria que a nossa mudança, ela não tem que ser tanto legislativa, ela não tem que ser tanto judicializada. Na verdade, a nossa mudança tem que ser cultural. Nós temos que mudar o nosso paradigma, mudar a nossa visão, para que todos sejam recebidos, sejam aceitos, tenham seu lugar na sociedade. E se a gente está tratando de um grupo tão específico, que é os surdos, que tem na sua comunicação a maior barreira, sem dúvida que mais produções legislativas devem ser feitas no sentido de contemplar esse grupo de pessoas. A comunidade surda, né, os deficientes com deficiência auditiva, eles têm que ser melhor vistos pelo gestor público, para que políticas públicas possam atender às suas necessidades. Infelizmente, a gente vê, como naquele gráfico que nós vimos anteriormente, que as pessoas com deficiência física, em proporção, são as que mais têm ocupação. E é bom que todos tenham, seria interessante que todos tivessem lugar, mas nós vemos que existe dentro dos grupos com deficiência um certo a separação, a segregação de grupos. Tem grupos dentro desses grupos que conseguem ser menores ainda, conseguem ficar à margem dentro dos grupos marginalizados. E os surdos é um deles, porque encontra na comunicação a sua maior barreira. E dentro desses grupos, então, a pessoa com deficiência auditiva, logicamente que acaba sendo vulnerável, porque a comunicação, se nós hoje dentro das empresas, dentro dos grupos de estudos que eu faço hoje, né, que tratam mais da questão de liderança e desenvolvimento humano, a grande dificuldade que nós temos e que nós vemos hoje é a questão da comunicação. Se de ouvinte para ouvinte já existe uma dificuldade muito grande em se fazer entender, os feedbacks que precisa dar para o liderado, para o trabalhador, nós já encontramos dificuldades entre os ouvintes. Imagine como não é para as pessoas, para esse grupo vulnerável na questão da comunicação
que são os surdos. Então, nós vamos precisar ter um olhar diferenciado para esse grupo, dentro desses grupos com deficiência, para que tenham as suas necessidades atendidas, ok? Vamos lá para o próximo slide. Nós temos em 99 o decreto 3298. Esse decreto é um decreto que veio para regulamentar uma lei de 89, olha só, uma diferença de 10 anos para a regulamentação de uma lei que já tratava da pessoa com deficiência. A lei tem o papel de dizer o direito e o decreto vem para regulamentar como que ele vai ser implementado na sociedade. E como que o Brasil pôde ficar todo esse tempo sem ter uma regulamentação de uma lei. E nós ficamos, olha, mais de 10 anos esperando por esse decreto que regulamentasse. E a toda evidência nós vemos ainda hoje que ele não tem satisfeito todas as necessidades da pessoa com deficiência. Mas no artigo 7º desse decreto, que trata da Política Nacional da Integração da Pessoa com Deficiência, ele fala aqui no inciso 1º, o acesso, o ingresso, a permanência da pessoa portadora com deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade. É uma garantia. Integração das ações dos órgãos e das entidades públicas e privadas nas áreas da saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer. Visando o quê? A prevenção das deficiências, a eliminação de suas múltiplas causas e a inclusão social. É certo que esse texto não está muito apropriado com a perspectiva que nós temos hoje, mas ele chama a atenção para algumas nuances da vida em sociedade e que deve ser atendido. Ele tenta contemplar, né, mas ainda com a percepção ainda um pouco equivocada da pessoa com deficiência. De toda forma, o regulamento veio para tentar responder direitos e garantias que a lei de 1989 já previa. Além, no inciso 3º, aqui no nosso slide, nós temos aqui, ó, trata do desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento às necessidades das pessoas com deficiência. Formação de recursos humanos para o atendimento da pessoa portadora de deficiência e garantia da efetividade dos programas de prevenção e atendimento especializado de inclusão. Em 2015, nós temos um avanço muito grande. Foi a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A partir de 2007, como nós falamos lá, aqui no nosso slide, né, com o paradigma da inclusão, nós vimos que aí a pessoa começou a ser tratada, a pessoa com deficiência. Então, essa lei é instituída destinada ao quê? A assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Como tratar de direitos e liberdades de grupos dentro da sociedade que vivem marginalizados. Então, a perspectiva da pessoa com deficiência, ela tem que ser no sentido de romper as barreiras da sociedade. Se a empresa não está adequada a receber a pessoa com deficiência, não está adequada para trabalhar com a pessoa surda, ela tem que promover meios para aquela inclusão. Ela não pode querer forçar que o surdo ou outra pessoa com deficiência se adeque às suas condições. Na verdade, é uma interação onde essa barreira, no nosso caso a barreira da comunicação, tem que ser superada. A empresa tem que prover meios para que isso aconteça dentro do posto de trabalho do surdo. E o capítulo 6 aqui da Lei Brasileira de Inclusão trata do trabalho. E lá no artigo 34, ela fala assim, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho e da livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Recentemente eu ouvi um relato de pessoas com deficiência
que não foram contratadas, o currículo preenchia todas as exigências para aquele cargo, mas a pessoa não foi contratada porque no momento da entrevista foi constatada a sua deficiência. E a pessoa com todas as condições de desempenhar o cargo para o qual estava se candidatando. E nesse relato, a pessoa falou assim, eu fui substituído, chegaram para mim e simplesmente disseram, olha, desculpa, mas o filho do dono vai ficar com a vaga. Veja só, que as pessoas, existe uma barreira na sociedade ainda, muito grande, de preconceito e discriminação e destrato mesmo da pessoa com deficiência. E o nosso desafio com os surdos, sem demerecer outros grupos, né, sem tirar o mérito de outros grupos, mas especialmente, é muito peculiar e especial, porque nós estamos falando de comunicação. Então, as empresas, né, as unidades de trabalho, seja das empresas, dos órgãos públicos, elas têm que ter condições aí, preparar meios para que o surdo possa ingressar nos seus trabalhos. E lá no parágrafo 1º da lei, as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigados a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. O parágrafo praticamente repete já o que diz lá no caput do artigo. O parágrafo 2º, a pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, condições justas, favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Igual remuneração por trabalho de igual valor, essa previsão já está lá na Constituição Federal. Ninguém que faz o mesmo trabalho, que produz o mesmo resultado, pode ter uma remuneração diferente. A Constituição, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, já trata dessa questão. Então, a lei veio reforçar isso e repetir, né? Repetindo isso, ela reforçou essa ideia, porque como ela trata da pessoa com deficiência, né? E se tratando da inclusão, obviamente que ela não poderia permitir que o surdo ou a pessoa com deficiência tenha uma remuneração diferente, né, daquele que não tem a deficiência. Se as oportunidades devem ser amplas, se elas devem ser universais, logicamente que os surdos e a pessoa com deficiência têm que também ser atendido. No parágrafo 3º da lei, ela diz assim, é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão da sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional, esse aqui é um grande desafio, a ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Parágrafo 4º. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira. A gente falou de ascensão na carreira, né? Aqui, ó, planos de carreira, promoções, bonificações, incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidade com os demais empregados. Aluno, veja que a lei ela chega a ser exaustiva, repetitiva, nessa questão de oportunidades com os demais empregados. Me parece que o legislador tem essa preocupação muito grande, porque, infelizmente, na nossa sociedade, há discriminação de todas as formas, entre os grupos dos ouvintes, né, já há discriminação. Então, o legislador teve o cuidado de ser bem enfático, repetitivo e reforçar bem essa ideia de que as oportunidades devem ser iguais a todos os trabalhadores, a todos os empregados. Artigo 5º. É garantido aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em curso de formação e capacitação. No artigo 35, veja bem, é finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover
e garantir condições de acesso e permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho. Já caminhando para o encerramento, eu vou fazer mais uma pausa e gostaria que vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, pode estar encaminhando para nós. Nós vamos estar tentando responder aqui dentro, né, do que a gente está tratando aqui. Tá? Gostaria que você tivesse, então, um tempo, diante de tudo isso que foi apresentado, de leis, né, e lei geralmente não é muito familiar, de repente não é muito familiar para você, mas assim, diante de tudo isso que foi visto, me parece muito lindo, né? O legislador desenhando todo esse cenário de acessibilidade, de inclusão, mas e o que mais precisa ser feito? E o que mais precisa mudar na sociedade? Nós percebemos que nesse momento de inclusão, onde grupos eram formados, separados, segregados, estão agora junto com outras pessoas, né? Os alunos das escolas especiais também para a escola regular, porque é justamente isso, uma tentativa de romper com a segregação. E as empresas precisam para fazer isso, aliás, não as empresas, mas tanto o poder público como as empresas, os meios de produção devem estar atentos, né, as forças produtivas da sociedade devem estar atentas a essas necessidades e receber. Até porque superado o paradigma da incapacidade das pessoas com deficiência, que hoje podem ter os atos da vida civil, eles podem casar, com algumas ressalvas, podem dispor de patrimônio, mas ou seja, a gente tem que tentar trabalhar de forma com que a sociedade possa, como numa engrenagem, cada um no seu lugar, fazer com que a nossa sociedade ande e avance. Não pensar na inclusão é um retrocesso, porque nós vamos estar apagando a ideia de dignidade da pessoa humana e corremos o risco de no futuro, vermos alguns movimentos, como houve no século passado, de determinados grupos que perseguiam outros grupos minoritários na sociedade. Ok? Feito esse panorama legal, jurídico, nós vimos também os números, a distorção que esses números nos trazem, né, no número de trabalhos, de surdos, pessoas com deficiência, postos de trabalho, as vagas que ocupam, as críticas são grandes mesmo, né, e esse panorama histórico também. Eu quero reservar esses últimos minutos que nos restam assim, para você pensar um pouquinho e de repente está até sugerindo para nós aqui ou trazendo uma abordagem para nós tratarmos ainda nesse tempo que resta, sobre qual o desafio, na verdade, e o que a gente pode fazer para construir a sociedade igualitária, uma sociedade isonômica, uma sociedade onde se exerça a cidadania, uma sociedade onde a dignidade da pessoa humana seja alçada como valor, princípio maior da nossa sociedade. O que precisa ser feito para que a pessoa com deficiência auditiva, o surdo, tenha o seu lugar? Nós vamos fazer mais uma pausa, logo nós voltamos para fazer nossas considerações finais. Se você quiser contribuir, mandando a sua mensagem para nós, a sua pergunta, nós vamos estar aqui tratando desses momentos finais, ok? Até mais. Ok, vamos lá então, para a gente encerrar esse nosso debate que tem muita informação, muitas coisas a serem analisadas, estudadas, e nem tudo dá para ser tratado com muita
a ferro e fogo, né? Mas a gente tem que pensar na coisa, tem que ter uma visão um pouco mais ampla da realidade para poder fazer as nossas intervenções para que a gente consiga evoluir. Tá? Sem dúvida que o trabalho com a pessoa com deficiência, em especial o surdo, dada a especialidade que nós temos aqui, que é a questão da comunicação, é um desafio grande para a sociedade. Mas como eu disse no começo, só o que nos desafia é o que nos faz crescer. Você meu aluno, que a gente faz parte de uma comunidade surda, que tem essa vivência com o surdo e percebe a necessidade do crescimento dessa comunidade na participação da sociedade, você consegue ver o tanto que eles podem contribuir para com a nossa sociedade, não só com a sua força de trabalho. Eu fico imaginando no meu meio que é jurídico, a contribuição que eles podem estar fazendo na produção justamente de teses, teorias jurídicas, que muito pode contribuir para o elevo da comunidade jurídica. E assim em tantas outras áreas, como na educação. É um desafio muito grande, é um desafio meu e seu, né? Você, na sua condição de formador, também que vai ser de educador, formador de pessoas, de educador, nós temos que ter essa compreensão, essa responsabilidade, né? Porque já que temos a nossa função social, enquanto professores, enquanto atuantes nesse meio, na nossa sociedade, né? Nós temos que ter muito claro a nossa função social. As barreiras são grandes para os surdos, nós vemos que é um desestímulo por conta da falta de perspectiva no crescimento, na carreira, por conta de não muitas vezes ser colocado e ficar naquela função durante anos e anos a fio quando fica, né? E a comunicação. E a comunicação, não ter com quem falar muitas vezes, né? No mundo do silêncio deles, sem dúvida, é uma coisa que precisa ser tratado e olhado com outros olhos, né? A gente tem que ver com outros olhos para os fins da inclusão, ok? Então, para que não seja à margem, para que não esteja à margem do sistema produtivo, mas pelo contrário, para que seja protagonista da sua própria história, inclusive no mercado de trabalho, a comunidade surda precisa falar e se fazer ouvir. E por fim, aqui eu quero, né, falar novamente do desembargador Ricardo Tadeu, da grande contribuição que ele tem feito na busca, nas reivindicações da comunidade com deficiência. Se você tiver oportunidade de buscar, né, se interessar, pesquisa aí na internet, você vai achar bastante coisa, bastante material dele, e ele pode contribuir para o nosso crescimento, lançando para nós um novo olhar, uma nova perspectiva da pessoa com deficiência e suas reivindicações. E eu quero deixar 3 frases que me marcaram, né, e que eu acho muito valiosas e bem adequadas para esse nosso momento. A primeira frase é: a sociedade é quem tem que corrigir suas deficiências, para que todos os cidadãos, tal como são, sejam acolhidos. É na diferença que o ser humano encontra a sua mais profunda igualdade. E para a gente encerrar e você guardar isso no seu coração, levar para a sua vida profissional, levar para a sua sala de aula, eu queria que você estivesse pensando muito sobre essa última frase. Temos na diferença a nossa maior riqueza. Eu quero agradecer a você por ter estado conosco, né, nesses minutos. Quero te louvar pela tua posição que você tem como professor, como aquele agente disposto a transformar a sociedade. Nós só vamos transformar a sociedade quando nós tivermos um olhar para o outro, seja ele, como diz o Dr. Ricardo Tadeu, tal como são, mas comigo sendo um nessa sociedade, para o nosso crescimento, para o nosso elevo.
Muita gratidão a você. Nós temos esse desafio e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir fazer com que o preâmbulo da nossa Constituição brasileira, os fundamentos da nossa Constituição brasileira sejam válidos para todos os brasileiros, todos os cidadãos, para que a sociedade brasileira seja uma sociedade inclusiva, que dê liberdade, que emancipe os seus cidadãos, para que eles tenham o seu espaço em nosso meio. Mais uma vez, obrigado. Gratidão.